Amores, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre comparação. Esse vídeo, na verdade, ele nem estava muito no meu planejamento, mas eu tenho percebido que é um assunto bem urgente. Conversar um pouco sobre isso, eu jogar aqui algumas ideias de como eu enxergo a comparação, de como ela pode ou sabotar o seu processo, porque você vai entrar numa armadilha, ou então ela pode te ajudar a enxergar suas vitórias e te impulsionar a realmente atingir os seus objetivos. A ideia desse vídeo surgiu porque eu fui correr com o Paulo faz umas 2 semanas, a gente foi fazer uma corrida, e aí eu mostrei, né, eu acordando cedo, eu indo lá correr, eu fiz todo um planejamento para não sair da dieta, e aí depois a gente voltou no domingo, e no domingo mesmo eu já comi, voltei, né, a me alimentar de forma regrada, enfim. E aí depois de ter mostrado isso, eu recebi uma mensagem no Instagram e a pessoa, ela falou assim, nossa, eu tô acordando cedo, eu tô fazendo uma caminhada às 5 da manhã, que é bem difícil pra mim, e eu tô tentando mudar a minha alimentação, fazer exercício, né, realmente criar bons hábitos. E aí eu vejo alguns perfis, no caso o meu perfil lá no Instagram, aliás, se você não me segue, vou deixar o meu arroba aqui, e eu vejo que a pessoa já tem tudo resolvido, já acorda cedo há muitos anos e já consegue seguir dieta no final de semana e sai pra correr e treina e tem muita consistência, muito foco, e eu percebi que eu tenho muito pra melhorar ainda. Beleza, eu recebi essa mensagem e respondi para ela, e aí eu queria colocar um pouco dessa pauta em relação a isso, porque eu também recebo muitos comentários aqui nos vídeos, e essa é uma grande armadilha. Quando você olha para uma pessoa que já está num processo há muito mais tempo que você, que já mudou vários comportamentos ao longo de muito tempo, e você olha para ela, tudo que ela faz, e você olha para sua vida, tudo que você faz, o pouco que você está tentando mudar, e você se acha insuficiente, essa é uma grande armadilha. Eu queria muito reforçar isso para vocês, porque eu também passava por isso. Sempre que eu tentava mudar de vida, eu via que as pessoas já tinham muito mais foco do que eu, já tinham muito mais disciplina do que eu, já faziam as coisas com muito mais facilidade, e eu sempre me olhava com um olhar de, putz, ainda falta muito, eu não sou boa o bastante, eu nunca vou conseguir mudar de vida realmente. Só que esse tipo de pensamento, ele é muito sabotador, porque a gente olha para o resultado final de uma pessoa. A gente não olha para a história dela construindo aqueles hábitos ou aqueles comportamentos ou aquele resultado que ela tem. Eu fiz uma comparação, né, quando eu falei sobre isso lá no Instagram, sobre a corrida. Então eu fiz uma corrida de 21 quilômetros, eu terminei em 2 horas e 10, 2 horas e 14, alguma coisa assim. E as pessoas que terminaram em primeiro lá, né, as mulheres, por exemplo, terminaram em 1 hora e meia, 1 hora e 40. Então elas fizeram um tempo gigantesco, muito maior que eu, muito mais rápido. E se eu olho pro meu desempenho, pro meu resultado, com um olhar de comparação com quem foi muito melhor que eu me sinto insuficiente, eu me sinto fraca, eu me sinto ruim, e isso faz com que eu me desmotive. Se eu olhar com um olhar de comparação da Renata de 2014, que demorou 1 mês para conseguir dar uma volta no quarteirão correndo, eu tenho um outro olhar sobre esse fato, sobre esse comparativo. Então o que eu queria falar para vocês é que olhar para o outro é sempre uma armadilha. É sempre uma armadilha você se comparar com uma pessoa que você não sabe a história, que você não conhece a construção daquele resultado. A melhor maneira de usar a comparação é você se comparar com você mesmo. É você entender dentro da sua rotina, do seu contexto, da sua ação, e enxergar as pequenas coisas que você tem melhorado. Eu sempre falo lá no Instagram sobre a questão das pequenas vitórias. Sempre falo sobre isso. A gente precisa colocar luz, colocar valor nas coisas que a gente faz. E isso é só pra gente, não é em comparação com fulano, com ciclano, com a Renata, não importa a questão do outro, você pode usar como inspiração. Tudo que eu posto aqui é para inspirar vocês e te mostrar que é possível. Mas a minha vida não importa, o que eu faço não importa para você. A única coisa que importa é a forma como você faz as coisas, como você constrói os pequenos hábitos, as pequenas ações no seu dia, e que vão aos poucos melhorar ao longo do tempo. Se você tiver a mentalidade certa, se você olhar com o olhar de que ontem isso era difícil para mim, hoje já está um pouco mais fácil. A carga, por exemplo, que eu pego no exercício hoje, eu não conseguia pegar 2 meses atrás. Algumas semanas atrás eu não conseguia, por exemplo, sustentar 5 minutos correndo. Agora eu já consigo. Antes eu tinha dificuldade para comer uma fruta no dia. Agora eu já como 3. Esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento e esse tipo de olhar você tem que ter sobre a sua jornada. Os nossos comportamentos, eles são sensíveis às consequências que eles geram. O que isso quer dizer? Se eu faço um comportamento, se eu tenho um esforço direcionado para fazer alguma coisa, um treino, uma dieta, acordar cedo, tomar mais água, o que quer que seja, e se eu não coloco valor no que eu fiz, se eu não percebo o meu esforço e a minha dedicação em relação àquilo,
ainda que eu não tenha um resultado, é muito provável que eu deixe de fazer. Se você se propôs a acordar 10 minutos mais cedo hoje, comemora que você fez. Se você tinha uma garrafa inteira de água para tomar e você conseguiu tomar, comemora, percebe, valoriza esse esforço, porque dessa forma você vai conseguir repetir esses comportamentos. E foi justamente isso que eu fiz. Hoje eu tenho facilidade para tomar água, hoje eu acordo cedo, eu já acordo cedo já faz mais de 10 anos, só que eu não comecei acordando cedo às 3h20 da manhã, como eu faço hoje. Eu comecei devagar, eu comecei acordando às 6, depois eu comecei acordando às 5h30, às 5, depois fiquei bastante tempo acordando às 5, depois passei para às 4h30, depois às 4, e assim foram anos e anos e anos e anos e anos mudando esse comportamento em específico. Agora, uma pessoa de fora, que tem muita dificuldade às vezes para acordar às 8 da manhã, olhar o meu comportamento e se comparar comigo não tem sentido nenhum. E eu percebo que muita gente faz isso. Então tenham isso em mente. A jornada do outro é do outro. Toma isso como inspiração, como admiração. Eu tenho N pessoas que eu admiro muito, que são muito melhores que eu em inúmeras coisas e que eu uso para me motivar, para me inspirar. Mas a minha jornada é só minha. Só eu sei das minhas dificuldades, só eu sei o quanto de esforço eu coloco para acordar todo dia, para treinar, para organizar a dieta, para comer certo. E eu valorizo cada pequeno esforço que eu faço. E é isso que me mantém evoluindo. Esse foi o papo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal. Também compartilhe esse vídeo com alguém que está numa jornada de mudança, que pode agregar na vida dela. Um grande beijo e até o próximo.